Olá pessoal, seja bem-vindo a mais esse trecho da nossa jornada com Davi. E hoje a gente pensa sobre escolhendo o lado mais forte. Muitas vezes na vida você é tentado a escolher o lado mais forte, seja numa relação doméstica, onde, por exemplo, uma esposa opta por apoiar o marido em detrimento do filho, mesmo quando o filho está certo, né? Mas o marido representando o lado mais forte, o provedor e tal, seja numa relação trabalhista onde o funcionário opta por bajular, como a gente diz, puxar o saco do chefe, porque ele representa o lado mais forte, seja numa pendenga política onde um candidato se aproxima daquele que tem maiores chances de vitória para aproveitar o capital eleitoral daquela pessoa. Então escolher o lado mais forte é muito comum, mas não necessariamente é a melhor opção. Pode ser uma boa opção para quem anda por vista, para aquilo que vê, mas não para quem anda por fé. Acompanhe Davi em mais esse trecho da sua jornada da vida. A perseguição de Saul e Davi, Saul a Davi, continua. E algumas pessoas escolheram por apoiar Saul. Vamos ao texto. 1 Samuel, capítulo 23, versículos 19 a 29, que diz assim: Então subiram os zifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: Não se escondeu Davi entre nós, nos lugares seguros de Horessa, no outeiro de Aquilá, que está ao lado de Gesimom? Agora, ó rei, desce conforme te impõe o coração, toca-nos a nós e entregarmo-lo nas mãos do rei. Disse Saul: Bendito sejais vós do Senhor, porque vos compadecestes de mim. Ide, informai-vos ainda melhor, sabei e notai o lugar que frequenta e quem o tenho visto e quem o tenha visto, porque me foi dito que é astutíssimo. Pelo que atentai bem e informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se oculta. Então voltai a ter comigo seguras informações e irei convosco. Se ele estiver na terra, buscá-lo-ei entre todos os milhares de Judá. Então se levantaram eles e se foram a Zif, adiante de Saul. Davi, porém, e seus homens estavam no deserto de Maom, na planície ao sul de Gesimom. Saul e os seus homens se foram ao encalço dele. E isso foi dito a Davi, pelo que desceu para a penha que está no deserto de Maom. Ouvindo-o, Saul perseguiu a Davi no deserto de Maom. Saul ia de um lado do monte e Davi e os seus homens do outro. Apressou-se Davi em fugir para escapar de Saul. Porém este e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para os prender. Então veio um mensageiro a Saul dizendo: Apressa-te, vem, porque os filisteus invadiram a terra. Pelo que Saul desistiu de perseguir a Davi e se foi contra os filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou Pedra de Escape. Subiu Davi daquele lugar e ficou nos lugares seguros de En-Gedi. Então nós temos aí este relato, essa narrativa, que fala que os zifeus, eles informaram a Saul o paradeiro de Davi. Disseram: Davi está ali. E os zifeus, eles planejaram entregar Davi a Saul. Saul disse: olha, vão, peguem aí as informações, procurem informantes, pessoas que digam onde Davi está, o que Davi está fazendo, qual é o caminho que Davi tem feito. Procure informações para que nós possamos fazer uma investida segura de que nós vamos conseguir prendê-lo. E os zifeus fizeram isso. Eles foram antes que Saul, eles obtiveram informações, levantaram informações e trouxeram para Saul, porque Saul era o rei. Saul era, na mente deles, o lado mais forte. Se Davi estivesse confiando nos homens, nos zifeus, Davi estaria arruinado. Na verdade, se Davi estivesse confiando em Saul, ele já estaria arruinado há muito tempo, né?
Agora ele tem diante de si os zifeus e ele não pode confiar. Se ele estivesse confiando, ele estaria arruinado. Tanto o salmista diz, como o profeta Jeremias diz, que é maldito o homem que confia no homem. Jeremias capítulo 17, versículo 5 fala: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Por essa palavra de Jeremias, e também repetida lá no Salmo 1, é uma péssima opção buscar o lado mais forte no sentido humano. O homem que confia nos homens é um homem que estará debaixo de maldição. Por quê? Porque os homens, nós seres humanos, desde que nós pecamos contra Deus, nós somos amaldiçoados. Fomos amaldiçoados. Só existe uma possibilidade, é da bênção que está em Cristo Jesus. É maldito o homem que faz da humanidade mortal a sua força. Confiar em seres humanos, seja lá quem for, seja um governante, seja um cientista, seja uma força de segurança, seja lá quem for, seja o marido, a esposa, ou confiar no pastor, confiar no ser humano é uma barca furada. Essa pessoa, diz aqui, essa pessoa que confia nos homens e o coração se afasta do Senhor porque confia nos homens. Essa pessoa será como arbusto no deserto, não verá quando vier bem algum. Pode mudar as estações, mas ele está no deserto, está seco e vai continuar seco. Vai habitar nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Eu imagino que tem na mente aqui, tanto de Jeremias como de Davi, a visão do chamado Mar Morto. Mar Morto, desde a situação de Ló em Sodoma e Gomorra, é uma região que ficou totalmente salgada, não prolifera vida, nem vida vegetal, nem vida animal. Naquelas águas não há peixe, aos arredores não há vegetação. Eu imagino que eles têm em mente isso, dizendo: olha, quem confia no homem é como uma plantinha colocada ao lado do Mar Morto, tadinha, não vai para frente de lugar nenhum. Mas por outro lado, ele diz: bendito quem confia no Senhor. Então veja, quando Saul ia atacar Davi, diz o texto que um estava indo por um lado do monte e o outro pelo outro lado, eles iam se encontrar, né? E quando ele se encontrasse, Davi estava pego, estava preso. Mas quando Saul estava indo nessa direção, ele recebeu uma informação de que um ataque filisteu estava acontecendo na cidade. E aí ele voltou, ele parou a sua caminhada e ele voltou. E dessa forma Davi foi livre. Por isso que fala que bendito é o homem que confia no Senhor. Jeremias 17:7 fala: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Este homem será como árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. O homem que confia no Senhor, ele é como uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas. As raízes vão ali absorvendo, recebendo aquela umidade. E mesmo quando o calor de fora chega, a umidade de dentro, né, traz vida para aquela árvore. Por isso as folhas estão verdes. Ela não deixará de dar fruto, mesmo no tempo da seca. Os zifeus, eles quiseram garantir sobrevivência escolhendo o lado mais forte, mas eles se enganaram. O lado mais forte é o Senhor. E Davi tinha experiência disso, porque Davi, quando ele lutou com Golias, Golias representava, humanamente falando, o lado mais forte. Mas Golias foi derrotado e Davi foi vitorioso. Então Davi teve essa experiência. Faça você a sua escolha, se você vai confiar em homens ou se você vai confiar no Senhor. Se você confiar em homens, você é uma pessoa que será maldita, mas se você confiar no Senhor, você será uma pessoa bendita.
E este é nosso desejo do nosso coração e do coração do Pai, que você confie no Senhor e seja uma pessoa abençoada. Deus te abençoe. Até o nosso próximo trecho da jornada.